Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma interface de verificação de conta, onde o usuário pode digitar os números do código de confirmação da sua conta e, portanto, se este campo aqui do primeiro número estiver focado e eu digitar um número, o campo seguinte é focado sem que eu precise clicar nele, e se eu digitar outro número, o campo seguinte é focado e continua com essa funcionalidade até que todos os campos sejam preenchidos. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de código e a primeira coisa que eu vou fazer será criar um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo verificar conta. Dentro do body eu vou criar uma div com a classe container. Dentro dessa div eu vou criar um cabeçalho nível 2 com o texto verifique sua conta. Abaixo desse cabeçalho eu vou criar uma tag p com o texto enviamos um código de 6 dígitos para joaodasilva@email.com. Vou criar uma tag br para quebra de linha. E aí embaixo eu vou digitar digite o código abaixo para confirmar seu endereço de e-mail. Abaixo dessa tag p eu vou criar uma div com a classe container código e dentro dela eu vou criar um elemento input do tipo number com a classe código com o atributo placeholder igual a 0, com o atributo mínimo igual a 0, o atributo máximo igual a 9 e com o atributo required. E aí eu vou copiar esse elemento e vou colar ele 5 vezes, porque o nosso código ele é composto por 5 algarismos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, no total de 6 elementos input. Embaixo da div, eu vou criar um elemento small com a classe informação e com o texto isso é apenas um design. Na verdade, não enviamos um e-mail, pois não temos seu e-mail, certo? No caso, esse projeto é só para propósitos de demonstração, né? De propósito de demonstração de um componente que vai focando elementos input, vai focando campos subsequentes à medida que o usuário vai digitando, mas a gente não tem um servidor, né? Nós não temos um sistema que vai receber esse código e processar ele. Isso aqui é só para propósitos de design e de demonstração de como essa funcionalidade funciona. Portanto, agora nós temos a estrutura do nosso código. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server. Vou pegar aqui o endereço que foi aberto e vou acessar no meu outro navegador. E, portanto, agora nós temos aqui a nossa página com os elementos dela.
Em seguida, nós vamos criar as regras de estilo CSS que vão deixar a nossa página um pouco mais bonita. Portanto, aqui eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E aí a primeira coisa que eu vou fazer será importar uma fonte chamada Muli. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o corpo da página e vou definir cor de fundo igual a este tom de cinza. Vou definir a família de fonte igual a Muli ou então sans serif. E aí, se eu salvar esse arquivo, nós não vemos essas regras de estilo sendo aplicadas na nossa página, mas é porque nós precisamos conectar o arquivo estilo com o arquivo index. Portanto, aqui no arquivo index, dentro da seção head, dentro da seção head, eu vou criar uma tag link especificando o atributo hell igual a stylesheet e o atributo href igual a estilo.css. Eu vou salvar esse arquivo e aí quando fizer isso nós vemos essas regras de estilo que nós escrevemos até então sendo aplicadas. Em seguida, eu vou definir display igual a flex, align items, alinhamento de itens, centro, justificar conteúdo, justify content, centro, altura, 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento, eu quero escondido. Margem, eu quero 0 em todos os lados. Em seguida, para a classe container, eu quero cor de fundo igual a cor branca. Borda, eu quero largura igual a 3 pixels. Cor preta e sólida. Curvatura da borda, border radius, eu quero 10 pixels. Padding, eu quero 30 pixels. Largura máxima, eu quero 1000 pixels. E alinhamento de texto, eu quero centro. Em seguida, para a classe container código, eu quero modo de exibição, display, igual a flexível, flex. Alinhar itens, align items, eu quero centro, center. Justificar conteúdo, justify content, eu quero centro. E margem, eu quero 40 pixels verticalmente e 0 pixels horizontalmente. Em seguida, para a classe código, eu quero cor do carré transparente. E no caso, quer ver? Espera aí. No caso aqui, o carré é esse... Deixa eu dar um zoom aqui. O carré é esse cursor que fica piscando aqui quando o campo está focado, né? No caso aqui, antes do algarismo 0, você vê ali uma barra vertical piscando, indicando que o campo está focado e que você pode digitar aqui. Se eu definir cor do carré igual a transparente, quando o campo está focado, a gente não vê a barra
piscando porque está transparente. Em seguida, curvatura da borda, border radius, eu quero 5 pixels. Tamanho da fonte, eu quero 75 pixels. E aí deixa eu diminuir o zoom. Altura, eu quero 120 pixels. Largura, eu quero 100 pixels. Borda, eu quero 1 pixel de largura sólida e a cor vai ser esse tom de cinza. Margem, eu quero 1%. Alinhamento de texto, eu quero centro. Peso da fonte, eu quero 300. E eu vou definir uma propriedade que só vai ser aplicada em navegadores Mozilla. No caso, a propriedade se chama traço Moz traço appearance. E eu vou definir como text field. No caso aqui, o problema é que nos navegadores Mozilla, esse tipo de campo aqui, ele pode ter um... Quer ver? Deixa eu abrir aqui o Mozilla, peraí. Deixa eu abrir o Firefox aqui. Vou pegar aqui o endereço. Vamos ver. No caso aqui, no navegador Firefox, né, do Mozilla, a gente vê ele desta maneira aqui. Se eu aplicar essa regra de estilo, vamos ver o que vai mudar. No caso, a tradução aqui é a seguinte. Aparência, appearance, no navegador Mozilla, Moz, é igual a text field, campo de texto. Se eu salvar, vamos ver. Ele perde aquela barra, ele perde os dois controles aqui de definição do valor do número para aumentar ou diminuir, né? Quer ver? Deixa eu remover aqui. Que é característico de campos, né, de inputs do tipo número, né? Campos do tipo número, eles possuem estes controles aqui para aumentar ou diminuir o valor do campo. Se eu definir Mozilla Appearance igual a text field, esses controles eles são removidos. Aqui no nosso outro navegador, que é o Google Chrome, a gente vai ter que fazer isso de uma forma um pouco diferente, que nós vamos aprender daqui a pouco. Nós vamos aprender agora, na verdade. Aqui eu vou selecionar a classe código e aí eu vou selecionar um pseudo-elemento. O pseudo-elemento se chama traço WebKit, traço Outer, traço spin, traço button. E aí eu vou selecionar um segundo elemento, portanto eu vou digitar vírgula para selecionar um segundo elemento. Vai ser a classe código, especificamente o pseudo-elemento, traço WebKit, traço inner, traço spin, traço button. E aí eu vou definir traço WebKit, appearance, vai ser igual a none, nenhum. E aí se eu salvar, vamos ver se vai sumir. Ele sobe, exatamente. Portanto, a forma que a gente remove esses controles para aumentar ou diminuir o valor de um input do tipo número, no navegador Mozilla vai ser dessa maneira aqui, aplicando a regra de estilo diretamente no elemento input. Já no navegador Google Chrome, você vai definir esta regra de estilo aqui nos
nos pseudo-elementos WebKit Outer Spin Button e WebKit Inner Spin Button. E se eu remover, vamos ver o que acontece se eu remover um deles. Vou remover esse aqui. E aí a gente ainda vê se eu aplicar novamente, nós não vemos mais. Se eu remover esse primeiro aqui, vamos ver. No caso aqui, esse outro pseudo-elemento aqui, ele remove esse controle, mas... Vamos pesquisar aqui, peraí. Deixa eu traduzir para português. Ah, não tem português, peraí. Deixa eu traduzir pelo Google, então. Neste exemplo, o cursor é alterado pointer sempre que o cursor é posicionado sobre a parte interna dos controles. Bem, para os propósitos aqui do nosso projeto, eu acredito que somente essa regra de estilo aqui, somente esta regra de seleção, WebKit Inner Spin Button, é necessário. É esse aqui que remove os controles aqui dentro do elemento. Esse aqui, no caso, esse pseudo-elemento aqui, ele tem a palavra outer. A palavra outer em inglês significa na parte de fora. Então, a minha lógica, o que eu estou pensando aqui é que esse pseudo-elemento seria controles que ficam fora do elemento, talvez, dependendo da forma como a gente exibe. Mas tudo bem. Além disso, eu quero margem igual a 0. Em seguida, para a classe código, quando estiver em modo valid, em modo válido, eu quero cor da borda igual a esta cor aqui. E sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0 pixels, 10 pixels, 10 pixels, menos 5 pixels. E a cor vai ser RGBA 0, 0, vai ser a cor preta com 0,25 de opacidade. Para a classe informação, eu quero cor de fundo igual a este tom de cinza. Modo de exibição, eu quero bloco em linha, inline block. Padding, eu quero 10 pixels. No caso, estes dois aqui, como a gente clicou neles e digitou um número, eles ficaram em modo válido e ficaram com a borda. Os outros, se eu clicar neles e digitar alguma coisa, eles também ficam em modo válido, né? Só vale depois que a gente clica neles e depois digita alguma coisa. Mesmo que seja 0. Se eu digitar 0 aqui, ele fica ativo. Os outros também têm 0, mas não estão ativos porque nós não digitamos nada neles ainda. A altura da linha, line height, eu quero 20 pixels. Largura máxima, max width, eu quero 400 pixels. Cor do texto, eu quero esta cor aqui. E curvatura da borda, eu quero 5 pixels.
E por fim, eu vou definir algumas regras de estilo para deixar o nosso projeto mais responsivo, né? Portanto, eu vou digitar aqui, ó, @media max width, 600 pixels, ou seja, quando o dispositivo do usuário tiver até 600 pixels, eu quero definir para a classe container código flexwrap e para a classe código eu quero tamanho da fonte igual a 60 pixels. Altura 80 pixels e largura máxima 70 pixels. Portanto, aqui quando ele tem até 600 pixels, ele dobra ali. No caso aqui, quando ele está com essa largura aqui, ó, ele ainda não dobra, né? Portanto, vamos fazer isso. Em vez de 600 pixels, vamos definir como 700? Aí, ó, agora sim. Perfeito. Portanto, agora nós temos as regras de estilo da nossa página. Vamos agora escrever o código JavaScript que vai tornar a nossa página interativa. Isso porque, se eu focar aqui no primeiro campo e digitar um número, o segundo campo ele não é focado automaticamente. Portanto, vamos fazer isso. Eu vou criar um arquivo chamado script.js e aí eu vou digitar aqui, ó, document.querySelectorAll Vou selecionar todos os elementos com a classe código e vou armazenar em uma constante chamada códigos. Em seguida, eu vou selecionar códigos, colchete 0, ou seja, estou selecionando o elemento no índice 0, que no caso é um dos campos aqui, né? E vou chamar em cima desse primeiro elemento o método focus, que vai fazer com que o campo seja focado automaticamente quando a página for recarregada. E aí, se eu salvar esse arquivo e recarregar a página, o primeiro campo ele não é focado, mas é porque nós precisamos conectar o arquivo script com o arquivo index. Portanto, aqui no arquivo index, antes de fechar a tag body, eu vou criar um elemento script com o atributo src igual a script.js, vou salvar, e aí, quando eu recarrego a página, o primeiro campo ele é focado. E aí, em seguida, eu vou fazer o seguinte, códigos.forEach, vou executar uma função para cada um dos elementos no vetor códigos. Lembrando, o método forEach, ele executa a função que nós passamos aqui dentro dos parênteses como argumento para cada um dos elementos do vetor. Essa função, ela recebe aqui dentro dos parênteses dois argumentos. O primeiro argumento é o elemento em si e o segundo argumento é o índice do elemento. No caso, o primeiro elemento vai ser o primeiro campo e o índice vai ser 0. O segundo elemento vai ser o segundo campo e o índice vai ser 1. O terceiro elemento vai ser o terceiro campo e o índice vai ser 2 e assim por diante. Então, são dois argumentos. O primeiro representa o elemento. Eu posso chamar de qualquer coisa. Portanto, eu posso chamar de qualquer coisa, mas como o elemento é um dos códigos, né? Eu vou chamar ele de código. E o segundo elemento é o índice, portanto eu vou chamar de índice. E aí eu vou fazer o seguinte, código.addEventListener, adicionar detector de eventos.
O evento que eu quero detectar é o evento que é disparado quando o usuário digita alguma coisa, porque a lógica aqui é a seguinte. Quando a página for carregada, né, o primeiro campo ele vai ser focado. E aí, quando o usuário digitar alguma coisa, eu quero que o campo seguinte seja focado. E aí, o evento que é disparado quando o usuário digita alguma coisa no campo se chama key down. Key significa tecla, down significa para baixo. Esse é o nome do evento. E aí, quando esse evento for detectado, eu vou executar a seguinte função. Ela vai receber automaticamente, aqui dentro dos parênteses, o próprio evento, como sendo argumento. Portanto, eu vou chamar esse argumento de evento. E aí, eu vou criar uma estrutura de repetição que vai testar o seguinte. Se, if, evento.key for maior ou igual a 0 e evento.key for menor ou igual a 9, ou seja, se a tecla que o usuário digitou estiver na extensão de valores permitidos para o campo, que é de 0 a 9, no caso, a propriedade key do evento keyDown representa a tecla que foi digitada. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, códigos índice ponto valor vai ser igual a uma string vazia e aí eu vou criar um temporizador utilizando o método setTimeout. E aí a função, ela vai fazer o seguinte, ela vai selecionar códigos, colchetes, índice mais 1, ou seja, vou selecionar o próximo campo, né? Índice mais 1. E aí se ele existe, por isso que eu estou digitando aqui o ponto de interrogação, chame a função focus para focar o próximo campo. E faça isso depois de 10 milissegundos. E aí, se eu salvar esse arquivo, vamos ver o que acontece. Vou recarregar a página. Se eu digitar 1, o valor ele é adicionado aqui e o próximo elemento e o próximo campo é focado. Vamos tentar de novo. Ó. 1, o próximo campo é focado. Se eu digitar 1 de novo, o próximo campo é focado. E aí, se eu digitar 2, por exemplo, o próximo campo é focado. E vai assim até o último. Se não, else, se evento.key for igual a backspace, que é o nome da tecla espaço, então nesse caso, eu quero voltar para o campo anterior. No caso, essa é uma funcionalidade que eu esqueci de mostrar no início do tutorial, que é o seguinte, quando eu tiver aqui, quando um campo estiver focado e eu quiser voltar, eu vou apertar a tecla espaço. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apertar a tecla espaço e ele vai voltar para o campo anterior. E aí, para fazer isso, eu vou escrever aqui, ó, setTimeout. Vou criar um temporizador. A função ela vai fazer o seguinte. Vai selecionar códigos, colchetes, índice, menos 1. E aí, se existir, eu vou focar.
esse input e vou executar isso depois de 10 milissegundos. Vou salvar esse arquivo. E aí se eu vim aqui ó, e digitar 1, 2, 3 e depois, eu errei, quero voltar para o campo anterior, vou apertar espaço. Ué. Apertei espaço e não funcionou. Espera aí, vamos pensar. No caso aqui eu apertei espaço e ao invés de ir para o índice anterior, ele foi para o índice seguinte. Deixa eu recarregar a página. 1, 2, 3. O espaço está indo para o índice seguinte. O que será que está dando errado aqui, hein? Deixa eu pensar. Códigos, índice, -1. E aí eu estou focando. Deixa eu fazer índice -2. 1, 2, 3. E aí apertar espaço. Ele ainda está indo para o campo seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir as ferramentas do desenvolvedor. Clicando aqui com o botão direito e indo em inspecionar. Aqui no console eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, console.log, você digitou de 0 a 9. Vou salvar. E aí se eu vim aqui e digitar 1, você digitou de 0 a 9. Se eu digitar espaço, o espaço está sendo reconhecido como 0 a 9 também. E aí se eu vim aqui fazer 2 pontos, vírgula, evento, ponto key, vamos ver qual é a chave, vamos ver qual que é o valor da propriedade key quando a tecla espaço é digitada. Vou salvar esse arquivo. E aí se eu vim aqui e digitar 1, a tecla é 1. Se eu digitar 2, a tecla é 2. Se eu digitar espaço, ele entende como sendo um espaço, exatamente. Exatamente. Portanto, deixa eu pensar. Como que a gente vai resolver esse bug? No caso aqui, ele está reconhecendo que o espaço, né, que o valor espaço, que a tecla espaço, está entre... É maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9, né, o que não faz muito sentido. Talvez se eu fizer o seguinte, ó. Talvez se eu pegar essa parte aqui, vamos fazer o seguinte. Vou recortar essa parte. Vou colar aqui em cima. Vou tirar o else. E aqui... else. E aí aqui eu testar espaço, ao invés de backspace. Vamos ver se isso funciona. 1, 2, 3, espaço. Agora sim ele volta para... o campo anterior. No caso ele voltou 2 campos, mas é porque nós definimos aqui -2, mas é -1. Vou salvar. E aí se eu vim aqui digitar 1, 2, 3, se eu digitar espaço, ele volta para o campo anterior. Se eu digitar espaço novamente, ele volta para o campo anterior. E aí eu posso editar aqui, se eu quiser. Apertando o espaço, ele volta para o campo anterior.
Eu não lembro exatamente por que eu coloquei essa linha de código aqui, ó, essa linha de código 10 aqui, em que nós estamos definindo o valor do campo igual a uma string vazia. Deixa eu comentar essa linha de código só para ver qual que é a alteração. Só para ver o que vai mudar. Se eu vim aqui digitar 1, 2, 3 e depois apertar espaço, 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 e depois, por exemplo, 4, 5, 6. Ah, tá. No caso aqui, ele mantém... Ah, tá. Ele mantém o valor que estava anteriormente, né? Ok. Entendi. Por isso que nós precisamos disso aqui. Ok, perfeito. Portanto, este foi o nosso projeto de interface de verificação de conta. E eu vejo vocês no próximo tutorial.